Olá, Valers! Chegou o seu momento de súplicas quinzenal. Aquela hora que você dá o play no seu radinho particular para se sentir compreendido, sabendo que a sua vida de empreendedor não é a única, que acumula tombos e algumas avarias irreversíveis. Mas também é o momento de se inspirar, conhecer gente diferente e por que não pensar aquele pensamento reconfortante? Ainda bem que não é comigo. Será que é isso que a nossa querida Valer Silvia Paladino está pensando? Eu não sei se você notou, mas a gente não tem aquele Oi, Valers! Não, nesse tom, né? Sendo proferido por aquela voz aveludada que a gente tanto gosta. A Sil, ela tá se preparando para suas merecidas férias e para descansar, ela vai fazer o campo base do Everest. Isso mesmo, minha gente. As súplicas acontecem nos vales e nos cumes. Não exatamente no cume, porque é o campo base, mas enfim. Mas ela vai dar um jeitinho de participar, porque o empreendedor é assim, ele sempre dá um jeito do jeito que pode, e eu já te conto como vai ser esse arranjo. Sil, por favor, volta, tá? E sem mais delongas, a gente vai agora ao nosso convidado do dia. Ele é formado em administração de empresas e já esteve em cargos de liderança na Shell e no Subway. Desde 2018, aí você me corrige na sequência se eu estiver errada, é CEO da The Green Hub Brasil, que é a primeira aceleradora de startups voltada ao mercado de cannabis da América Latina, pelo que eu pesquisei por aqui. Marcel Greco, seja muito bem-vindo ao Vale do Suplício. Muito obrigado, Adélia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouquinho aqui da nossa jornada empreendedora, dos desafios de todo o nosso dia a dia aí, que não só empreender, mas empreender com cannabis é realmente desafiador. É tranquilinho, né? O mercado super regulado, sem surpresas, né? A coisa tranquila. E você que tá ouvindo a gente, o Marcel tá gravando comigo numa sexta-feira, veja isso, 3:30 da tarde. Então eu só posso agradecer, Marcel, por você ceder um tempo tão próximo do seu sextou, viu? Maravilha, estamos aqui, né? Aqui o empreendedor não para, é 24 horas, 7 dias da semana. Até o burnout, né? Que ele sempre chega. O burnout, ele chega. Ô, Marcel, deixa eu te falar uma coisa curiosa. Eu estava pesquisando aqui para montar o roteiro para o nosso papo. E aí eu lá, né, Marcel Greco, Green Hub, né, daquele Google básico. Aí eu achei uma matéria escrito Marcelo Greco, Green Hub. Aí eu falei, ai meu Deus, erraram o nome do Marcel no título da matéria. Aí eu falei, bom, acontece, né, Marcelo tão parecido. Eu fui lendo, eu vi a foto da pessoa na matéria, eu falei: "Peraí, eu acho que o Marcel era diferente, deixa eu checar". Aí eu fui no seu LinkedIn e eu sou péssima, eu sou uma péssima fisionomista, não tô brincando. Se a gente cruzar na rua depois, eu vou passar por você, eu não vou saber quem você é. Já teve evento que eu me apresentei 2 vezes para a mesma pessoa, isso não é brincadeira. A Sil estava do meu lado e ela me segurou quando eu ia me apresentar a terceira vez. Eu tenho muita dificuldade, eu não sei o que é, espero que tenha uma explicação científica. Mas aí eu ampliei as fotos, eu falei: "Não, é muito diferente". Tem um Marcelo Greco na The Green Hub, vocês são o quê? Vocês são parentes? Sim, sim, ele é meu primo e meu sócio, então é um cofundador da The Green Hub, está comigo desde o início dessa jornada, e aí a gente tem que conviver com essa, com esse desafio também de as pessoas identificarem quem é quem, em que momento cada um está falando, tá escrevendo, está trazendo informação, então existe essa confusão também, e que bom que você checou e viu aí que eram pessoas distintas, porque o Marcelo é um grande conhecedor, um grande intelectual do mercado da cannabis, ele escreve muitos artigos, é um grande estudioso. E eu estou aqui mais nessa posição, né, de CEO, de liderança, de olhar a estratégia da empresa, de tocar a parte operacional. Então a gente tem essas funções distintas, mas
no final do dia estamos construindo esse sonho juntos. Nossa, mas ele é cofundador e confundador também, né, porque eu fiquei super confusa, meu Deus do céu. Bom, mas que bom então que eu pesquisei o Marcel certo, a pessoa certa, porque senão essa entrevista teria rumo diferente. E aí, eu tenho que começar, né, você até já trouxe isso, até já introduziu, a dificuldade, né, deu um cheiro de como é difícil empreender com cannabis. Mas se a gente for olhar mesmo, Marcel, até o uso de cannabis para fins medicinais está super engatinhando no Brasil agora em 2023, né? E pelo que eu vi, o Green Hub ele foi lançado em 2018, 2019, né? Quando isso, né, isso que a gente vive hoje, que é um pouco mais difundido, né, da cannabis medicinal, era ainda mais distante da nossa realidade. Só que pelo que eu pude ver nessas pesquisas, o The Green Hub ele não se restringe somente ao uso medicinal da planta. Vocês abordam também indústria e pelo que eu chequei em algumas reportagens, pensam em chegar em uso recreativo no futuro. Então eu queria primeiro confirmar tudo isso e eu queria saber de onde partiu a ideia, né, num momento que era tão pouco discutido esse assunto no Brasil. Quais são as áreas desse mercado que vocês tocam e quais foram as referências que vocês usaram para estabelecer o negócio? Maravilha, Adriane. Bom, assim, a nossa história ela começa até antes de 2018, né? 2018 foi quando nós nos lançamos para o mercado, mas em 2016 foi quando nós tivemos assim um primeiro contato com o que era o setor da cannabis, principalmente na América do Norte, né? Nos Estados Unidos, no Canadá. Eu vim ali de uma transição de carreira, eu venho sou empreendedor de alguns setores, algumas indústrias de um grupo familiar. E aí, entre ali 2015 e 2016, eu comecei a entrar mais, estudar mais sobre esse ecossistema de inovação, de tecnologia, quais seriam as próximas tendências de negócios para os próximos anos. E aí, nesses meus estudos, nessas minhas imersões, eu me deparei com o mercado de cannabis, principalmente nos Estados Unidos, como eu disse, e aquilo me chamou muito a atenção, né? O que estava realmente acontecendo ali, e eu já comecei a fazer algum tipo de relação de como que isso iria acontecer no Brasil e se iria acontecer, né? Essa era a minha dúvida. Será que isso em algum momento vai acontecer no Brasil? E a partir daí eu comecei a construir algumas hipóteses, né, de como que isso se daria no Brasil, fui entender em que pé que nós estávamos aqui, e aí já identifiquei que não era uma questão se iria acontecer, é quando que iria acontecer, porque é uma tendência global, é uma tendência mundial, e o Brasil não vai ficar fora disso, como a gente já vê, não está ficando fora disso, né? O Brasil já começa, de alguma maneira, a construir o seu mercado, a construir o seu desenvolvimento dentro dessa nova indústria, né? A gente entende a cannabis como uma planta que tem um potencial para sim ser denominada como uma indústria, né? Ela não é mais uma commodity, ela tem mais de 25 mil aplicabilidades, ela pode ser uma inovação e uma disrupção para dezenas de indústrias. E aí a gente começa a ter essa visão de acelerar esse processo dentro do Brasil. Como que a gente consegue, já que a gente entendeu que é uma questão de tempo, como que a gente consegue adiantar isso e fazer o Brasil se beneficiar de uma planta tão poderosa, tão maravilhosa, que é a planta da cannabis. E aí a gente começa definitivamente em 2017 a operar a The Green Hub, né, alicerçado em 3 grandes pilares, né, o pilar de pesquisa, de dados e de negócios, né? Então a gente entendeu que esses seriam avenidas que poderiam trazer essa velocidade de um processo educacional, um processo regulatório aqui no país. E aí a gente definitivamente lança ao mercado em 2018, né, a primeira aceleradora de startups e de negócios da América Latina, com o foco nichado ali na cannabis e nas suas milhares de aplicabilidades. Nossa, eu não fazia ideia, 25.000 aplicabilidades? Aplicabilidades, exato. Caramba! A gente divide em 4 grandes verticais, né? E são vocês trabalham, inclusive, essas 4 ou não? Isso. A gente sempre está olhando a planta em 360 graus, né? Em todas as possibilidades e oportunidades que ela nos apresenta.
e aí a gente tem que ir dosando isso conforme as questões regulatórias, né? Então, o que dá para ser feito aqui no Brasil, o que a gente não consegue ainda trabalhar no Brasil e a gente pode começar a construir algumas iniciativas, algumas ações fora do país. Então, a gente tem esse olhar de o que não pode, a gente tenta avançar através da educação, através da conscientização, e o que pode, a gente vai também desenvolvendo aqui dentro dos nossos negócios. E essas 4 grandes verticais que a gente trabalha, que a gente divide ali essas milhares de aplicabilidades, a primeira dela é o uso medicinal, né? Então, todo esse potencial médico que a gente vem conhecendo mais agora nos últimos anos. No Brasil, a coisa está realmente avançando numa velocidade muito interessante. Então, tem essa vertical do uso medicinal, a vertical do uso industrial, né, que é o uso da fibra do cânhamo, né? O cânhamo é uma subespécie da cannabis sativa, que ela tem esse potencial também industrial. Então, com a fibra do cânhamo, você usa na indústria têxtil, na indústria da moda, madeira, plástico, concreto, você faz até concreto com a fibra do cânhamo, Uau! então, tem muitas aplicabilidades. A gente tem o olhar da vertical de saúde e bem-estar, né, que daí é utilizado mais para as questões ali, tanto com os canabinoides quanto a semente do cânhamo. Você pode usar para cosméticos, bens de consumo, alimentos, bebidas. Tem todo um outro mundo ali nessa vertical saúde e bem-estar. E, por fim, o uso adulto, né, que é o mais conhecido como uso recreativo, né, onde as pessoas, onde já existe, na verdade, um mercado muito grande, que só não é regulado, né? E é o grande mercado aí dessa planta já estabelecido, e que a gente aqui no Brasil realmente entende que isso vai demorar um pouquinho mais para se tornar realidade, por questões políticas, questões culturais, e aí a gente deixa lá como uma vertical que a gente apoia, que a gente analisa como esses cases estão acontecendo fora do país, mas que a gente entende que o momento vai acabar sendo um pouco mais ali na frente. Certo. E essa história do cânhamo industrial, ela é extremamente antiga, né, as caravelas que vieram dos portugueses, tinham cânhamo nas velas, né, uma coisa assim, não é: "Ai, descobrimos ontem", é uma tradição antiquíssima da cultura ocidental, não sei se oriental também, não conheço tão bem, mas é muito interessante, né, como a gente precisou de tantos séculos para repensar aí o uso da cannabis e das suas subespécies. Bom, agora a gente vai ter a participação da Sil, que graças à tecnologia vai mandar um vídeo com uma pergunta para o Marcel. Roda aí. É isso, a gente está aqui na véspera de férias, mas empreendedor é isso, né? Então vamos lá que eu também tenho pergunta para fazer para o Marcel. Marcel, vocês abriram uma chamada de captação de recursos em abril desse ano, né? E a ideia, pelo que a gente mapeou, era levantar aí de 8 milhões a 10 milhões ainda em 2023 para acelerar os negócios. A gente não é especialista em cannabis, eu não sou especialista em cannabis, mas o que a gente sabe é que esse mercado, esse investimento ainda é considerado bastante arriscado, por vários motivos, para dar um deles, somente a questão da regulação ainda, que ainda está engatinhando, né? Então, conta pra gente qual foi a receptividade dos investidores para essa rodada de captação e quais são as suas dificuldades, as suas súplicas para captar nesse segmento. Ah, perfeito. É, então, a questão de investimento no setor da cannabis realmente é um grande desafio, né? Esse apetite regulatório dos investidores é algo que a gente precisa conviver, né? Então, não só a The Green Hub com o seu modelo, mas todas as empresas do nosso portfólio sempre precisa provar algo a mais do que um negócio, uma empresa aí em mercados já bem mais estabelecidos, mais regulados, né? E com mais oportunidade de desenvolvimento, de tração dentro das suas operações.
Então existe esse desafio, né? E isso não é só um cenário nacional, é um cenário global. E a gente vem entendendo como que essa dinâmica vem evoluindo ao longo dos anos conforme esses avanços regulatórios vão acontecendo, né? E eu acho que mais do que a questão do avanço regulatório é a questão educacional também, né? Você educar esses investidores para que eles possam entender, primeiro, muitos deles já têm um preconceito, né? Eles já enxergam a tese de uma maneira enviesada. Então a gente tem que trazer esse processo educacional para eles e mostrar o que realmente essa planta representa. Eu acho que o que você trouxe ali, né, o que a Adriele trouxe agora há pouco em relação à questão do uso industrial, né? Você contar esse histórico, você contextualizar também por que essa planta foi proibida, que diferente do que muitos pensam, foi proibida por a questão do uso adulto, e não foi, né? A questão da proibição ela veio através da indústria do algodão lá nos Estados Unidos, né? Que trouxeram ali toda uma história, né? Criaram toda uma narrativa em volta, né? Da questão do uso adulto para poder ali de alguma maneira trazer é, 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 essa proibição à tona. Então, você educar esses investidores, contar esse processo e mostrar para eles o que está acontecendo, né, agora, nesse novo momento da cannabis a nível global, já é algo que desperta o interesse, torna a conversa um pouco mais aberta e com possibilidades ali de avanços em possíveis investimentos. E aí você vai ter várias questões ali que são importantes dentro de cada modelo de negócio que está buscando essa captação, né? Então, o que pode dentro do mercado que você quer atuar, o que não pode, como que está sendo enxergada essa evolução legislativa e regulatória, né? Toda a questão também de como de fazer esse bench, né, desses cases internacionais. Então, é esse processo de educação e de apresentar um modelo de negócio para esses investidores que para de pé é fundamental para que você tenha ali uma possível aceitação e, consequentemente, conseguir captar o recurso que você precisa aí para colocar o seu plano em prática. Nossa, é sempre isso, né? É sempre dinheiro, é sempre, né? Começou a proibição para uma proteção de mercado, né? E, inclusive, a pergunta que a Sil tem agora para fazer para você envolve esse tema também. A gente fez a nossa lição de casa aqui, Marcel, como você pode perceber, e um outro dado que a gente buscou aqui é sobre o potencial do mercado de cannabis, né? E um deles fala de um mercado do tamanho de R$ 1 bilhão no Brasil em 2024 e de mais de 440 bilhões de dólares no mundo até 2023. Ainda assim, o que a gente vê é que existe muito entrave e conservadorismo também para a liberação do negócio de cannabis. Você acha, Marcel, que essa roda está presa porque os nossos dirigentes, os nossos líderes ainda não perceberam o quanto de dinheiro existe, né, para injetar, né, no Brasil? Ou são outros fatores aí, e geralmente, né, essas questões nunca são simples, né, Marcel? Sempre são multifatoriais. E quais seriam outras questões envolvidas também nesse entrave, né, do negócio de cannabis? Então, assim, o mercado ele economicamente ele tem um potencial realmente muito grande, né? A gente vê os números em países onde já teve esses avanços regulatórios crescendo exponencialmente ano após ano, né? Aqui no Brasil, realmente o mercado medicinal ele já sinaliza chegar num patamar de R$ 1 bilhão aí nos próximos 2 anos, e já é um número extremamente significativo, ainda com uma regulamentação tão restritiva ainda que nós temos. Então isso já mostra também que quando o Brasil abrir, que ele vai ser um dos grandes players do mercado global, né? Não só com essa oportunidade, essa possibilidade de do mercado interno, mas também de ser um grande exportador de cannabis aí para o mundo inteiro. E
E essas questões aqui no Brasil, né, esse trabalho para que a gente possa fazer esse advocacy, né, e educar os nossos legisladores, educar as nossas agências reguladoras sobre esse uso, esse potencial, ele é algo realmente que traz um desafio muito, muito, muito intenso, né? Porque você tem que trazer esse lado econômico, né, como pauta, como agenda, mas você também tem que fazer esse processo de reeducação, né, do que é a planta e de como que ela pode ser benéfica, não só para questões econômicas, mas para as questões sociais também, né? Eu acho que a gente está num momento também de país que essas questões sociais estão à tona, estão aí sendo conversadas e trabalhadas, né? As questões do ESG dentro das corporações, né? Toda essa visão de como que a gente pode ser mais sustentável, ser mais trazer mais impacto social através de negócios, e a cannabis ela se encaixa perfeitamente dentro dessa leitura, né? A cannabis ela por todos os motivos, né, da proibição e de tudo que aconteceu com ela nos últimos 100 anos, a gente fala que ela já nasce com esse DNA ESG, né? Então as questões sociais, ambientais, de melhores práticas de governança, ela é algo que já está enraizado dentro do desenvolvimento dessa indústria. Porque como ela só para eu entender, como ela é nova, ela já traz isso embutido, ela não tem um legado aí que ela precisa adaptar, é isso? Também, ela tem essa facilidade, né, de construir toda essa questão do zero, né, mas ela é realmente uma planta que traz esses aspectos enraizados, como um DNA, né? Então, por exemplo, o cânhamo. O cânhamo, ele é uma cultura extremamente sustentável, né? Ele regenera solo, ele sequestra carbono como nenhuma outra planta sequestra, ele traz esse equilíbrio, né, para o meio ambiente de uma maneira muito efetiva, né? Comparado com outras plantas, ele é muito mais sustentável, ele utiliza menos água, ele utiliza menos pesticida, ele utiliza menos fertilizante sintético, então ele tem toda uma questão de um impacto ambiental muito, muito relevante. A questão social, ela vem através de várias questões, né? A questão, por exemplo, quem pautou a cannabis medicinal no Brasil não foi os legisladores, não foi os órgãos reguladores, foi as mães dos pacientes que buscavam essa alternativa terapêutica para os seus filhos, que entendia que isso era algo que vinha sendo disseminado lá fora, que tinha um efeito muito positivo, e elas pautam isso na Anvisa, elas que levam essa demanda. Então é uma demanda que veio da sociedade civil para que ela pudesse evoluir e chegar agora num mercado que atende mais de 250 mil pacientes, que vai chegar nesse patamar de R$ 1 bilhão. Então, a sociedade, né, o social que construiu esse primeiro avanço. E outras, né, a política de drogas, ela trouxe ali coisas ruins para grupos específicos dentro da nossa sociedade, né? Então, como que a gente consegue agora, numa possível evolução de uma regulamentação, de um mercado sendo estabelecido, olhar para as pessoas que foram prejudicadas por essa proibição e dê protagonismo para ela nesse novo momento dessa planta. Então, é algo muito grandioso, é algo que impacta, né, a sociedade de uma maneira muito direta. Então, por isso que a gente fala que ela nasce com esse DNA social, ambiental e de melhores práticas de governança. Entendi, mas aí também agora eu queria trazer um outro ponto, porque tem até algumas discussões, né, aí no Congresso, tem também aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre permissão de cultivo, né? Aqui em São Paulo, fala-se do cultivo para fins de pesquisa científica, né, conectados à universidade, mas nas consultas públicas que foram feitas no Congresso, inclusive grupos de mães, como você mencionou, né, tem a Associação Mãe Conhas, grupos de mães falaram sobre a importância do cultivo individual, que seria de até 6 mudinhas, se eu não estou enganada,
para extração artesanal do óleo, que ajuda em uma série de sintomas de doenças, como epilepsia, em casos de autismo, enfim, aí vai aí toda uma lista. Só que também, quando a gente fala de mercado pujante, mercado em crescimento, R$ 1 bilhão, 440 bilhões de dólares, a gente está falando de comercialização, a gente está falando de indústria farmacêutica, a gente está falando de sistema produtivo, a gente não está falando de artesanal. Então, a minha pergunta para você nesse ponto, que está bem conectada com isso que você falou, é o quanto que, uma vez que se descubra o lobby, o potencial financeiro e de geração de riqueza para o Brasil, que tem o cultivo e a industrialização da cannabis, o quanto que isso pode, e o lobby que vier das indústrias farmacêuticas, né, da cadeia produtiva, pode ser poderoso a ponto de retirar esse aspecto social. Então, tá bom, a gente pode consumir produtos à base de cannabis desde que não haja cultivo na sua casa, desde que esteja nas mãos de uma grande corporação. E você vê um caminho assim também, esse risco? Sim, sim, claro, esse risco existe, né? Porque a partir do momento que você começa a criar regulamentações e leis, o que seja, tentando trazer ali um profissionalismo, tentando trazer é, 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 qualidade, né, para tudo isso que vem construindo, você vai ter, lógico, uma vantagem dessas grandes indústrias, né, para elas ganharem esse protagonismo e conseguirem, aí, de alguma maneira, surfar essa onda da indústria da cannabis dentro de todos os ativos que eles construíram ao longo do tempo. E daí esse é o trabalho que a The Green Hub vem protagonizando nos últimos anos, né? A gente entende que isso não pode acontecer, né? Que existe espaço para a grande indústria, existe espaço para esses grandes players, mas, né, a gente precisa realmente equilibrar, né, essa balança e dar uma possibilidade, né, de não uma nova indústria, mas um novo tipo de indústria, né? A gente quer buscar realmente melhores práticas, a gente quer buscar a questão da inclusão, né? A gente quer buscar essa questão da reparação, né? E tudo isso está atrelado a como que nós vamos desenvolver essas regulamentações e essas legislações, né? Então, se realmente a gente deixar essa questão de lado e não tiver ali uma colaboração, um ecossistema lutando para que essa seja um novo tipo de indústria e não uma nova indústria, naturalmente, organicamente, esse cenário que você descreveu vai acontecer, né? Então, esse é o nosso trabalho, dessa maneira que a gente vem construindo a nossa comunidade, né? Dessa maneira que a gente vem educando a sociedade para que realmente exista um esforço que possa, de alguma maneira, equilibrar essa balança e que dê espaço para todo mundo que queira, aí, de alguma maneira, estar envolvido, estar apoiando o desenvolvimento desse novo mercado. Porque senão esse pilar do social que você mencionou, né? Que você até falou, os grupos menos favorecidos que acabaram sempre sendo prejudicados pela legislação que a gente tem da maconha no Brasil, né? Que se a gente for traduzir, é preto, pobre, periférico, né? PPP. É quem é preso por porte de 10 gramas de maconha, se tem uma pessoa branca com 20, não, né? Um é considerado tráfico e outro não, de acordo com, né, a nossa a última lei que não previa a quantidade, né? Cabia ao juiz decidir, aí entra o viés e tudo aquilo que, né, se discute. Esse podcast não é sobre isso, mas a gente precisa considerar também que dentro de uma escala de um desenvolvimento comercial de algo, se houver uma restrição, esse S se perde. Então, tô contigo aí. A gente está falando de um mercado que é novo, é um tema super tabu. Então, a gente imagino, né, que desde 2016, quando você começou a estudar, você vislumbrou essa possibilidade, começou a trabalhar com isso, o seu processo de aprendizagem, ele foi muito empírico, né? Não tem, por mais que tenha referência do que acontece nos Estados Unidos, ainda é uma referência inicial, né? Além de tudo. Então, conta pra gente, o que já deu de errado, né? Quais foram as súplicas, porque aqui é o Vale do Suplício,
da sua conduta como gestor, da sua visão de mercado, das decisões que você tomou, as referências que você usou nessa jornada para empreender no mercado de cannabis? Ah, perfeito. Acho que como na vida de qualquer empreendedor, né, a gente tem ali bastante acertos e bastante erros, né? Isso é algo normal e comum. E dentro do mercado da cannabis é exatamente essa leitura, né? A gente fala que a cada dia que nós acordamos, você pode ir se atualizar porque aconteceu coisa nova a nível global em relação à cannabis, né? Todo dia existem novidades, existem experiências positivas e negativas para que a gente possa aprender com tudo isso, né? Imagine um tema a nível global, cada país tendo o seu timing, o seu encaminhamento em relação à possível evolução regulatória, então é muito dinâmico mesmo, né? E a gente tem que ir se atualizando, né? Tem que ter essa inteligência de dados muito bem estabelecida para que você possa realmente fazer os movimentos, tentar fazer os movimentos mais assertivos possíveis durante a jornada, né? E aqui no caso da The Green Hub, a gente trabalhou muito com essa questão do timing, né? De não querer dar um passo maior que a perna e acabar ali tendo uma frustração ali na frente porque nós não estávamos no timing correto e também não perder tempo, né? Achar que a coisa não vai avançar, não vai evoluir e também perder grandes oportunidades que venham a aparecer. Então isso aconteceu algumas vezes aqui com a gente, né? Como a gente tem essa visão que extrapola o medicinal que é liberado aqui no Brasil, então a gente está trabalhando ali com a possibilidade de produtos à base de cânhamo, né? Estamos trabalhando com o que a gente chama que é o mercado auxiliar, que são as tecnologias, são os serviços que não tocam a planta diretamente, mas que estão ali de alguma maneira direcionados a esse novo nicho. A gente validou muitas hipóteses que não deram certas, né? Não deram certo, né? Então, desde tecnologia antes mesmo da pandemia, a gente pensar num modelo de negócio de telemedicina e aí não ser viabilizado porque a gente tinha a questão ali ainda também regulatória dessa tecnologia para o uso na área da saúde e aí após a pandemia a gente ter deixado esse projeto, ter interrompido esse projeto e após a pandemia, com a questão da pandemia, isso se tornou uma realidade, né? E se a gente tivesse avançado com esse projeto de telemedicina, a gente teria tido uma outra perspectiva para esse projeto, né? Então, desde de tecnologia quanto produtos, né? Então, a gente tem um case de produtos, né, cosméticos, né? Como que a gente consegue aqui no Brasil emplacar, né, uma linha de cosméticos à base de canabinoides, tendo em vista que ainda não é permitido esse tipo de uso. Então a gente fazer algumas experiências internacionais para ver, né, a possível tração em outros mercados, mas para trazer para cá. E aí quando você está falando de internacional, outro país, outro mercado, daí, né, o desafio é muito grande também, a gente ter alguns tipos de frustrações ali de como que esse projeto poderia ter avançado nesses outros locais. Então, assim, a gente aqui acumula uma série de hipóteses que foram construídas e que não avançaram por diversos fatores, né? E se eu for ficar aqui falando para você, eu acho que tem bastante. A gente vai ter que ficar aqui horas aqui para mim te contar. Eu fico pensando, porque assim, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que nem acelerar, não foi exatamente assim que você falou, mas nem acelerar algo que não tá no time, mas nem perder a oportunidade também, né? Que deve ser desesperador. Eu sei que você deve ter muitas histórias, mas tem aquela uma que às vezes, quando você deita a cabeça no travesseiro, você fala: "Puta que pariu". Aqui pode falar palavrão, tá? A gente deixa. Você fala: "Puta que pariu, eu não acredito que eu deixei isso aqui passar". Tem uma? Falar uma específica assim, eu não teria uma assim pontual para te trazer, né? Eu acho que é um acumulado, é uma série de situações que acontecem, né? E que a gente vai realmente refletindo e tentando ser mais assertivo
no desenvolvimento, né? Então, assim, uma específica não tem, acho que eu citei dois cases interessantes, que é essa questão da telemedicina aqui no Brasil, essa questão de desenvolvimento de produtos fora do país, né? A gente também atua aqui no Green Hub, além da questão da aceleração dos negócios, a gente começou a ser muito demandado também pelo setor corporativo para serviços de consultoria, né? Como a gente tem essa inteligência do setor, a gente começou a ser muito demandado por, por empresas, investidores, empreendedores, esse serviço de consultoria customizada para o setor da cannabis. E uma coisa que a gente vem discutindo, né, atualmente aqui internamente, foi quantas oportunidades a gente deixou de prestar um serviço ou fazer alguma parceria estratégica no que se diz respeito ao plantio, né? Porque todo mundo olha a cannabis e já deslumbra a questão dessa parte da cadeia produtiva que é o plantio, né? Né, tanto o pessoal do agronegócio quanto as empresas nichadas do setor, como que a gente vai verticalizar essa produção e tudo mais. Em muitos casos, a gente já deixou de atender grandes clientes que estavam com foco nessa questão do plantio, porque era algo muito longe, né? E a gente, com toda a transparência do mundo, deixava essas oportunidades passar no sentido de ser muito verdadeiro com esses possíveis de clientes, falar assim, essa não é uma realidade de curto prazo no Brasil, então não vale nem a pena a gente olhar para isso. Mas se a gente trouxesse, né, esses empreendedores nesse processo de educação, trazendo esses business cases internacionais e capacitando eles para o momento adequado, eles né, poderem empreender nessa parte da cadeia, parece que seria algo interessante para a The Green Hub e para esses interessados em conhecer mais a esse processo. Então, isso é algo que a gente discute bastante, né? Como que a gente não deixa escapar empreendedores, investidores, empresas que estão interessados, mas que não estão ainda no time adequado, mas que eles possam se preparar para esse momento. Entendi. Tem um episódio do Vale, que a gente fez uma entrevista com o Cássio Espina, da Anjos Brasil, ele é investidor, e ele falou um negócio que eu adorei, assim, que inclusive é o título do episódio, que é Eu não escolho boas ideias, eu escolho bons empreendedores. Porque um bom empreendedor, ele é capaz de ter milhares de boas ideias, né? Exato. E trabalhar com um bom empreendedor é uma outra pegada, né? Tem mais uma pergunta aqui que a Sil vai fazer para você. Hoje eu tô praticamente data Silvia, porque esse roteiro tá cheio de número para mim. E, Marcel, uma outra pesquisa que a gente achou, que não é do Data Silvia, é do Datafolha, diz que 22% da população é contra o uso de cannabis para fins medicinais. E dá para entender, né? Esse é um mercado que envolve tabus, né? E discussões, relações que acabam ficando muito emocionalizadas, né? Saem um pouco da base da razão, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Porque tem a ver com cultura, porque tem a ver com contexto, com berço, com, enfim. E claro que isso a gente imagina que tem um peso muito grande no negócio de quem, na empresa, né, de quem trabalha nesse setor. E aí que eu te pergunto, já deu ruim aí em alguma startup do The Green Hub, no sentido realmente de ter episódios ruins, enfim, de ter que lidar com situações difíceis por causa do tabu? Bom, assim, não tem nenhum case que a gente fale que a empresa não deu certo por uma questão específica, né, educacional, vamos dizer assim, da falta de informação, da falta de conhecimento, entendimento sobre o negócio, sobre o produto que seja, né? A gente vê uma movimentação muito grande de muitas empresas, né, querendo achar o seu espaço dentro de um mercado ainda que está em desenvolvimento, né? Então, hoje, as empresas que trabalham com os produtos medicinais da cannabis, e você tem resoluções da Anvisa distintas, né, de como que você pode comercializar esses produtos dentro do país, você já vê uma centena de empresas trabalhando nesse nicho de produtos medicinais da cannabis. E isso começa a realmente o que era há 3, 4 anos atrás um oceano azul, se torna um oceano vermelho. Então,
né, esse hype da cannabis, todo mundo querer ter uma empresa de CBD, todo mundo querer ter uma empresa de cannabis, acabou trazendo muitos players num intervalo de tempo muito curto. E isso trouxe uma dinâmica de muitas empresas não conseguirem colocar o seu plano em prática, conseguir entregar o que imaginou e prospectou inicialmente. Então, esse já é um movimento que está acontecendo no nosso mercado, né? Muitas empresas entrando nesse mercado diariamente e muitas já saindo porque não conseguem ali ter um mercado assim desenvolvido de maneira suficiente aí para que todos possam de alguma maneira achar o seu espaço, achar a sua oportunidade dentro dessa questão medicinal que é a realidade no Brasil hoje. Então deu para entender o que tá vermelho, né, nesse mar. Mas o que ainda é mar azul? O que você diria que dá para apostar? Eu acho que sim, eu te falei, né? São 25 mil aplicabilidades, né? Você tem a questão regulatória, né? Que é algo extremamente importante, né? E relevante para que você tome algumas decisões, mas existe muita oportunidade. Nós estamos falando de um nicho medicinal, né? Com toda uma regulamentação que cada vez mais a régua vai subir, né? Então você já vê as big pharmas entrando também, daí a competitividade fica muito elevada, todo o risco do negócio acaba crescendo também, mas a gente está no início de uma indústria, né? Nós estamos na infância ainda, então existem muitas oportunidades. O lado de produtos está mais desafiador nesse momento, mas esse mercado auxiliar que eu te comentei, né? Você trazer soluções de tecnologia, de serviços, ele ainda está muito ainda para ser desbravado. Quando entra essa história do cânhamo industrial, daí sim aparece inúmeras oportunidades. Então, a leitura é essa, né? Estamos só no começo, estamos começando. Então, precisa realmente se interessar, buscar informação, se posicionar, e aí sim, muitos oceanos azuis vão aparecer na nossa frente para que a gente possa navegar. Muito bom. E agora a última pergunta de nossa querida Silvia Paladini. Marcel, vamos lá. Eu vou falar de ciência agora, então, mais do que nunca é importante a gente trazer dados aqui para entender do que esse mercado é feito, né? A Kaya Mind, que é uma empresa de consultoria e pesquisa na área de cannabis no Brasil, ela fez um estudo sobre a quantidade de pesquisas científicas publicadas, né? Logicamente, que usam o termo cannabis, né? E que foram feitas no Brasil. A consultoria ela chegou num total de 162 trabalhos, né? A gente, de fato, em termos de pesquisa científica, né, do envolvimento da academia nesse assunto, a gente ainda está começando, né? E eu acredito, assim, que o negócio da cannabis e todo o negócio ligado à medicina, ele precisa do apoio e deve estar associado à avaliação da ciência, né? Isso é base, né? Enfim. Que na sua visão, o que falta para que as pesquisas científicas elas avancem, isso dentro da academia, e o que falta para que elas avancem no sentido de elas serem colocadas dentro do negócio como essenciais, indispensáveis para a tomada de decisão de quem trabalha nesse setor? Bom, a questão das universidades, né, dos laboratórios acadêmicos, é algo fundamental, né, para o desenvolvimento dessa indústria, né? A questão medicinal principalmente, mas todas as outras verticais também vão precisar passar por esse processo, né, de pesquisa, de desenvolvimento ali de inovação, de tecnologia através dessas pesquisas. O que hoje realmente trava, né, para que a gente tenha uma atração maior nessas pesquisas dentro da universidade, são as questões regulatórias, né? Então, você tem ali possibilidades para rodar pesquisas, mas você também tem muitas restrições, né? Então, há 2, 3 anos atrás, para você acessar a substância, os produtos para fazer pesquisa, já era um grande desafio. E isso acaba não incentivando, né, que os pesquisadores ou até que possíveis financiadores para essas pesquisas queiram entrar nesse risco, né, de demorar
muito tempo para conseguir ali trazer um resultado que, se fosse dentro de um framework normal, a coisa andaria uma velocidade muito mais interessante. Então, a questão regulatória, né, a questão também do investimento, do financiamento para essas pesquisas acontecerem, eu acho que são a grande trava de tudo isso. Que a gente tem muitos pesquisadores de nível internacional, muitos pesquisadores interessados em pesquisar cannabis, canabinoides. Eu não tenho dúvida que temos muitos talentos que podem trabalhar e olhar para isso. Mas realmente falta todo um ambiente mais favorável para que isso aconteça numa escala maior. Marcel, a gente chegou aqui ao fim do nosso papo. A gente tem nessa última parte aqui, são uma série de rapidinhas, são perguntas super rápidas que eu faço, aí você responde de bate-pronto. Porque é a primeira coisa que vem à cabeça. Topa? Vambora! Vamos lá. Maconha não é. Maconha não é a porta de entrada. Muito bom. Meu ponto fraco. É ser muito sonhador. Um assunto mal resolvido. Informação falsa. Me faz relaxar. Cannabis. Me tira do sério. Ignorância. O futuro da cannabis é? Regenerativo. Muito bom, Marcel. Muitíssimo obrigada por estar com a gente nesse vale. Obrigado você, Adriele. Obrigado, Sil, também. A Sil de longe lá, tá lá no Nepal a menina, gente, pelo amor de Deus. E você que tá ouvindo a gente, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, TikTok, LinkedIn também. E se... recadinho. Dá 5 estrelas, compartilha esse episódio, enfim, tudo isso pra gente ranquear aqui super bem no Spotify. E se você quiser indicar algum entrevistado, envie um e-mail pra gente, valedosuplicio@agenciaessense com SE no final, .com.br. Até o próximo Vale. Tchau!